O governo federal publicou na última sexta-feira uma medida provisória que trata especificamente da licença ambiental especial, destinada a autorizar com mais agilidade obras e empreendimentos que são considerados estratégicos pelo Poder Executivo. A medida está na mesma publicação do Diário Oficial da União, que contém vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 63 dispositivos do projeto de lei que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O governo enviou ao Congresso um projeto de lei que tramita em regime de urgência para recompor e dar nova redação a alguns desses dispositivos que foram vetados. Enquanto parlamentares da bancada ruralista alegam que as novas regras do licenciamento ambiental devem alavancar o desenvolvimento e destravar alguns empreendimentos, ambientalistas apontam um retrocesso com danos ao país diante do que eles chamam de afrouxamento das regras do licenciamento ambiental para diversos tipos de empreendimento. Para a gente entender um pouco mais, afinal de contas, o que diz a nova lei, como essa publicação pode impactar projetos ambientais e desenvolvimento de obras estratégicas para o governo federal, o Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o Dr. Leonardo Alves Correia, advogado sócio da área ambiental do VLF Advogados. Doutor Leonardo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia. Doutor, como é que o senhor vê essa lei e esse enfrentamento entre uma parte da bancada na Câmara Federal que entende que as regras vão destravar empreendimentos e a preocupação ambientalista do afrouxamento das regras? A lei consegue chegar a um equilíbrio entre essas duas partes? Bom, essa é uma grande polêmica, né? A Lei Geral do Licenciamento e essa MP que criou a licença ambiental especial gerou, de fato, uma polarização entre um grupo que entende que era importante a flexibilização e a racionalidade de algumas regras e outro grupo que entendeu que, né, estávamos diante de um desmonte da legislação ambiental. Eu acho importante a gente só criar um contexto histórico bem rapidamente, né? Até os anos 80, todo empreendimento de alto impacto não tinha qualquer análise ambiental, era simplesmente uma análise de viabilidade econômica, né? Então, todas as grandes obras que foram feitas até os anos 80, né, o próprio Complexo Industrial de São Paulo, as hidrelétricas, a construção de Brasília, tudo isso foi feito sem uma análise de um critério ambiental. A partir dos anos 80, com a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, se inseriu um critério ambiental para avaliar os empreendimentos. E isso se chama licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental nada mais é do que um processo administrativo no qual um órgão ambiental vai olhar os impactos ambientais, tecnicamente, daquele empreendimento e quais são as medidas para mitigar, diminuir aquele risco. É simples assim. O problema é que, com o passar do tempo, né, essa instituição se tornou muito complexa, lenta, morosa e com pouca previsibilidade, né? Então, essa lei geral do licenciamento ambiental, que gerou tanta polêmica, e essa MP, que cria um tipo específico de licença, que é a licença ambiental especial para empreendimentos estratégicos, tenta fazer esse equilíbrio. Ela tenta, de certa forma, resguardar a questão ambiental, essa lógica que eu acabei de falar, ou seja, analisar a viabilidade ambiental do empreendimento, que é muito importante, né? Mas construindo um procedimento com uma certa racionalidade. Então, nesse contexto atual, né, nós não tínhamos muita previsibilidade de tempo, de quanto o licenciamento ambiental ia durar. Nós não tínhamos muita previsibilidade de quanto o licenciamento ia custar para o empreendedor. Então, a Lei Geral do Licenciamento e essa medida provisória que cria essa licença ambiental especial para empreendimentos estratégicos, o que ela tenta fazer é reconstruir o licenciamento a partir de uma racionalidade, com tempo e custo já previsível. Doutor, a gente ouve falar sobre várias das discussões que acontecem no Congresso, que o que a gente tem de lei, seja de Código Penal, muitas delas lá dos anos
40, seja de outras áreas do nosso convívio pela Constituição, que é de 88, precisam de uma atualização para um mundo moderno como o que a gente vive em 2025. Quando as leis foram propostas, as modalidades criminosas eram diferentes, você não tinha crime digital, por exemplo. O acesso à internet era um sonho de ficção científica e por aí vai. No meio ambiente, dessas últimas décadas, e considerando a Constituição de 88, o debate também mudou. É preciso ter essa atualização também para um mundo que hoje entende o meio ambiente muito mais do ponto de vista científico do que talvez fosse lá nos anos 80, sem tanto avanço tecnológico para a gente estudar realmente o impacto da destruição ambiental que nós temos hoje? Olha, perfeita a sua colocação. De fato, né? A gente está falando de uma lei, como eu disse, dos anos 80, né? E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Você citou a questão da digitalização, né? Quando o licenciamento ambiental ele é criado, todos os procedimentos eram processos físicos, né? Então você tinha uma grande dificuldade, inclusive, de entender esses impactos ambientais. Hoje não, né? Hoje você tem toda uma estrutura tecnológica e digital, né, relacionada ao georreferenciamento, ao mapeamento dos impactos, que facilita demais, né, o que os órgãos ambientais devem analisar como impacto, né? Então, existe uma alteração da estrutura de tecnologia que deve ser incorporada nesse processo de mudança. Isso, é claro, que cria e deve criar uma certa racionalidade também para essa resposta ser mais rápida, célere e adequada. Veja, não se fala em destruir a legislação ambiental ou diminuir o rigor da legislação ambiental. O que se busca é uma racionalidade. Agora, quando você fala dessa questão da mudança dos novos tempos, né, veja que interessante, e falando da licença ambiental especial, que é essa licença ambiental criada para empreendimentos estratégicos, né? Hoje você tem, nesse contexto das mudanças climáticas, uma grande necessidade por minerais críticos, estratégicos e terras raras. Isso, inclusive, está na pauta da discussão geopolítica dessa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E veja, empreendimentos minerários precisam ser, com todo o rigor ambiental, de um processo que seja um processo racional, até porque nós temos uma emergência climática, né? Então, nós precisamos dar racionalidade para esses empreendimentos minerários estratégicos para que a gente consiga, com rigor ambiental, viabilizar a explotação mineral, né, num tempo razoável, para que a gente consiga fornecer minerais aptos para essa transição energética. Então, a lei também ela está dialogando com esse novo momento nosso, tanto nessa crise ambiental quanto nessa crise diplomática. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Leonardo Alves Correia, sócio da área ambiental do VLF Advogados. E estamos falando sobre a licença ambiental especial, aprovada numa medida provisória publicada na última sexta-feira, mas que ainda tem muito a se debater na Câmara, porque, por exemplo, a bancada ruralista no Congresso Nacional já afirmou que pretende trabalhar para derrubar cerca de metade dos 63 vetos do presidente Lula na lei de licenciamento ambiental, inclusive o que restringe a licença por adesão e compromisso, segundo a qual empreendimentos de pequeno e médio porte podem ser autorizados diante do compromisso do empreendedor em respeitar exigências ambientais. Como é que o senhor vê esse ponto de discussão especificamente? É possível cobrar apenas o bom senso ou precisa ter um dispositivo legal para que as exigências ambientais não dependam exclusivamente da boa vontade de quem for empreender, doutor? A licença ambiental por compromisso é uma licença que gerou muita polêmica, né? Agora, a gente tem que entender que várias dessas licenças que nós estamos discutindo, inclusive a licença ambiental por adesão e compromisso, elas já estão em vários estados, né? Então, Santa Catarina tem um modelo de licença parecido, Minas Gerais tem esse modelo parecido. Então, não é uma grande novidade. O que de fato, a novidade é que eu estou criando essa modalidade de procedimento no nível nacional e não mais no nível estadual, que isso anteriormente era muito fragmentado, né? Ou seja, cada estado tinha sua legislação. Agora, veja, a gente tem que separar também, né? Eu acho isso muito importante,
O que eventualmente é uma opinião sobre a lei, ou seja, eu politicamente posso eventualmente não gostar da lei ou gostar mais desse dispositivo ou não, e do que é constitucional e inconstitucional, né? Então, assim, me parece que a gente está falando de uma lei que não tem nenhum tipo de inconstitucionalidade muito evidente, né? É claro, é bem possível que a gente vá para o Supremo para discutir alguns pontos da lei, ou seja, o Congresso tem agora, né, esse prazo para analisar os vetos, e ele pode tanto manter os vetos ou pode derrubar os vetos, isso é um processo democrático normal. Agora, a lei que vai sair, a decisão desses vetos, elas podem eventualmente serem questionadas no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai ter uma segunda esfera de debate, que é um debate sobre a judicialização desses casos. O que a gente aguarda, né, é que, diferente do Código Florestal, que também foi judicializado, a gente tem uma resposta mais rápida do Supremo em relação a eventual questionamento sobre constitucionalidade, né? Mas me parece que, do jeito que está, a lei ela tem uma análise, né, constitucional de uma forma geral, ela não tem nenhum tipo de aberração inconstitucional, e me parece que agora o Congresso vai fazer a sua atribuição constitucional de vetar, de derrubar ou não os vetos do presidente. O Brasil esse ano recebe a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que tem previsão de início lá em Belém do Pará no dia 10 de novembro. O senhor acredita que até lá todo esse trâmite já seja concluído para o Brasil discutir esse assunto também na COP30, doutor? A questão da análise dos vetos, com certeza, até porque existe um prazo constitucional e regimental para o Congresso derrubar ou não os vetos do presidente. Quanto à judicialização, não. Então, acho que é muito provável que a gente vá para a COP com a lei do licenciamento, ou parte dessa lei do licenciamento, sendo discutida no Supremo, né? É muito pouco provável que o Supremo receba as ações diretas de inconstitucionalidade e dê uma resposta tão imediata. Eu acho até que seria muito bom, né? Ou seja, eu acho que o pior é essa situação de limbo jurídico, em que você não sabe se uma lei está ou não inconstitucional, se ela é ou não inconstitucional. Acho que esse é o pior cenário de todos, né? Mas eu acredito que a gente vai passar pela COP com essa questão. Mas eu acho muito importante na COP, resgatando um ponto que eu falei atrás, a gente afirmar que essa é uma lei que traz racionalidade para o sistema, e essa é uma lei que é importante. Inclusive, a licença ambiental especial, que trata de empreendimentos estratégicos, ela é muito importante para a mudança climática, porque ela vai, de certa forma, trazer racionalidade e estabelecer que empreendimentos minerários estratégicos, que tratam de minerais críticos, estratégicos e terras raras, sejam licenciados de forma mais racional, com prioridade ao longo do processo de licenciamento. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Leonardo Alves Correia, advogado sócio da área ambiental do escritório VLF Advogados, sobre a medida provisória que institui a licença ambiental especial com foco em projetos estratégicos. Dr. Leonardo, muito bom dia para toda a sua equipe, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, e o espaço segue sempre aberto aqui para falarmos de um assunto tão importante no nosso dia a dia. Um bom trabalho, uma ótima quarta-feira para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos.